Ignorem a criança com algum tipo de problema mental gritando aqui. É o meu vizinho. Então, vamos lá. Como que eu vou estudar xadrez? Eu vou te dar só um exemplo aqui, meu amiguinho. É o seguinte, cara. Você precisa de um livro, você vai ler o que está escrito no livro, largue de preguiça. E você vai resolver exercício, tá entendendo? O que que o exercício resolve? O exercício ele vai desenvolver o lado tático do xadrez. Sabe, quando você tá vendo e você fala, não, se eu fizer isso aqui eu vou ficar uma posição bem melhor, porque depois que a dama recapturar, isso é tática. É você conseguir ler muitos lances à frente e chegar numa posição onde você tá melhor. Ou no mínimo é tipo salvar uma posição perdida, tá entendendo? E o outro lado do xadrez é a estratégia. Qual que é a estratégia, David? Eu vou te dar um exemplo aqui de tática e de estratégia. Eu vou novamente, é porque eu já trouxe um vídeo aqui do ataque Figatella, vou novamente aqui trazer o ataque Figatella. Então vamos lá. Depois de bispo C4 e cavalo C6, eu posso ir para duas linhas, na verdade três linhas aqui. Eu posso ir para uma linha mais sólida, jogando peão D3, e essa aqui é como se fosse uma variante moderna da italiana. Eu posso ir para uma linha mais agressiva e tática, que eu estou visando atacar aqui em F7, com alguns lances da frente na minha cabeça, com cavalo G5. Ou eu posso ir para uma linha muito mais defensiva, segura, recuada, rocando muito cedo. E eu vejo isso sem necessidade, sabe? Porque aqui o rei já está seguro. Eu não estou falando para você não rocar. Eu estou falando que você pode desenvolver suas outras peças primeiro antes de rocar. O que eu recomendo que vocês façam aqui, se você é iniciante, joga o ataque Figatella. Você precisa se arriscar no xadrez, você precisa entender como que funciona. Agora, dando um exemplo de tática, digamos que eu quero atacar em F7. Ele joga peão D5, que é a melhor maneira de poder se defender. Eu recapturo de peão, ele não pode recapturar com esse cavalo. A partir do momento que ele recapturar com esse cavalo, o que, que vai acontecer? Ele recaptura, eu sacrifico o meu cavalo. Caramba, você é louco, meu, tu perdeu um cavalo. Não, não, amiguinho, não perdi não. Aqui, ó. Dama F3, cheque, E8 e bispo captura o cavalo de D5. Vocês estão vendo que eu consegui recuperar o meu material usando tática? Isso aqui é tática, você enxerga alguns lances da frente. Eu já perdi muita partida por falta de tática. Se você for um jogador que você tem muita tática, porém pouco conhecimento de teoria, você vai se dar bem. Mas o contrário não se dá, sabe? Então, a tática ela é um elemento muito fundamental do xadrez. Se você for seguir a teoria, que agora vem a parte da teoria, ele teria que jogar dama F6. E o que que acontece? Eu vou capturar esse cavalo com cheque. Ele tem que recapturar de dama. Por quê? O que que é, de novo, o elemento da tática. O que que acontece se ele recapturar de peão? Ele está dobrando os peões dele. Ele ia dobrar da outra maneira? Ia. Só que olha o que que vai acontecer aqui agora. Eu vou trocar as damas. Eu vou forçar a troca de damas. E ele vai ficar numa posição muito mais desfavorável. É lógico, ele não vai deixar de ficar nessa posição para ter uma dama a menos no tabuleiro. Vocês estão entendendo aqui? Que só usando a tática, só usando o básico do xadrez, você consegue ficar numa posição ganha? Isso aqui já é uma posição ganha. Ele não tem uma maneira de me dar cheque, ele não tem uma maneira aqui de iniciar um ataque combinado. E agora a gente vai no final de jogo muito mais equilibrado. Eu tenho um bispo e um cavalo, ele tem dois bispos. Eu posso rocar a qualquer momento, o rei dele está exposto. Isso aqui é um final ganho para mim. Ah, mas como que eu vou treinar a tática, meu? De novo, fazendo exercício. Eu vou te dar um exemplo aqui de estratégia. Vamos lá então. Mesma posição agora, hein? Mesma posição. Agora eu vou te dar um exemplo de estratégia. Vamos lá. Eu vou jogar aqui peão D3. Vocês percebem que aqui ele não tem nenhuma maneira de atacar o meu rei? O que eu quero aqui agora no início do jogo? Eu quero duas coisas. Eu quero deixar o meu rei seguro. No momento, ele tá seguro. Eu não preciso rocar agora, sabe? Eu posso atender uma necessidade maior na minha posição. Qual que é a necessidade maior? Desenvolver minhas peças. Aqui ele tem diversos planos, sabe? Depois de peão D3, ele pode jogar bispo C5. Posso responder com Gambito Evans, que eu não vou, porque aqui eu estou dando um conceito de estratégia, não de tema tático. Essa posição aqui, que no caso é uma posição bem comum de se acontecer,
O que é que normal, digamos que nem eu nem ele conhecemos a teoria e que a gente só está jogando intuitivamente. O que é que eu poderia fazer? Eu poderia tentar promover a troca desse meu bispo por esse cavalo, visando atacar esse peão bem aqui. Se ele estiver jogando automático, ele vai aceitar isso prontamente. Ou ele pode fazer outra coisa. Ele pode fazer o quê? Ele pode solidificar a estrutura de peão dele. Mas aqui ele vai dobrar peões, né? E ele vai para uma posição um pouquinho pior, porque esse peão aqui de B ele não é tão interessante. Mas digamos que ele vá por essa linha. Eu capturo. Ele captura. Agora, esse lado aqui da torre dele está um pouco exposto, né? Ele pode colocar o bispo dele para cá, se ele quiser. Mas aqui ele já está numa posição. O que acontece nessa posição aqui dele? Para ele não perder esse peão daqui. E de novo, eu estou indo aqui para uma linha de raciocínio onde nenhum de nós dois conhece a teoria. Para ele não perder esse peão aqui, ele dobrou peões, indo para uma posição pior, só que manteve a vantagem material. E não necessariamente eu estou atacando alguma coisa aqui, sabe? Eu estou numa posição melhor, porque eu tenho uma pirâmide aqui de peças, eu posso rocar agora muito tranquilamente. Eu posso futuramente, eu posso trazer minha dama para cá, depois meu bispo para cá, para trocar o bispo ativo dele, que essa aqui é uma peça boa. Vamos lá de novo para a estratégia novamente. Eu roquei, ele rocou. Eu trago minha dama para cá. Eu poderia trazer minha torre para cá? Poderia. Eu prefiro trazer minha dama para cá, porque depois que eu tirar essas minhas peças daqui, minhas torres vão se conectar, né? E é o recomendável. Eu trago minha dama para cá. Ele desenvolve o bispo dele para cá por algum motivo, porque aqui o bispo dele vai ter mais atividade. Só um exemplo. Ele coloca o bispo dele nessa casa aqui, e eu troco o meu bispo que não estava desenvolvido, era um bispo que não estava jogando, pelo bispo bom dele. Esse bispo aqui ele está fazendo muita coisa, sabe? Ele tem essa coluna aqui controlando, ele está protegendo esse peão aqui, sabe? Ele tá protegendo uma peça. Aí o que acontece agora? Ele vem, troca o bispo dele, o bispo bom dele pelo meu bispo mau. Esse meu bispo aqui eu podia fazer dele um bispo bom também, só que eu prefiro simplificar o jogo. Eu já estou numa posição que eu estou melhor. Isso é estratégia. Isso aqui é estratégia. Eu troquei o meu bispo que não estava jogando pelo bispo ativo dele. Agora ele perdeu um pouco do desenvolvimento. Ele está numa posição que o peão dele está dobrado. E eu estou numa posição que minha dama está ativa, meu cavalo está ativo, eu já roquei o rei, eu não tenho peça dobrada, eu tenho uma pirâmide aqui de peças, estão entendendo? Uma posição muito mais equilibrada do que a dele. O que acontece agora, David? Você, meu amiguinho, você já tem tudo encaminhado para vencer essa partida. Você só precisa fazer uma coisa que é um pouco difícil, não cometer nenhum erro. O que seria o não cometer nenhum erro? Faça lances que você sabe que são lances que não tem como ser ruim. Digamos que agora o meu adversário imaginário, né? Ele começou a pensar. Ele trouxe a dama dele para cá, para as torres poderem se conectar. E eu desenvolvo outra peça. Agora minhas torres também estão se conectando. Eu estou desenvolvendo também. Eu estou controlando esse centro bem aqui. Talvez até mais do que ele. Aí vamos lá. Eu trouxe o meu cavalo para cá. Digamos que ele queira atacar. Ele não pode atacar essa casa aqui. Ele perde material. A partir do momento que ele faz isso aqui, isso aqui, ele perde material. Ou seja, ele não tem uma maneira confortável de poder desenvolver. O desenvolvimento inteligente atrasa o seu oponente. Até rimou, né, cara? Mas olha isso aqui é sério. Ele não tem uma maneira inteligente de poder se desenvolver, sabe? Ele vai ter que se sujeitar a algo medíocre, como cavalo aqui. Ele vai ter que fazer algo medíocre aqui para não sair perdendo. E você só vai avançando, desenvolvendo. Você ganha. Esse aqui foi o vídeo. Eu acho que deu bastante aqui para vocês poderem aprender, né? Foi um vídeo até que bem intuitivo. Foi divertido gravar ele. Muito obrigado por assistir e até mais.